Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez estou aqui para discutir o futuro imediato da inteligência artificial. E para discutir isso, eu estou aqui com Diogo Ortiz, professor da PUC, coordenador do bacharelado lá da PUC. É um prazer estar aqui, Diogo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Diogo é doutor e mestre em tecnologias da inteligência e design digital da PUC São Paulo, com PhD Fellowship pela Universidade Paris I Sorbonne. E, enfim, tem participado de inúmeros congressos e encontros internacionais discutindo inteligência artificial. E aí, Diogo, para não perder muito tempo, eu já entro aqui na seguinte questão. Olha só, as tecnologias, elas são bastante diferenciadas, nós sabemos. Tecnologias materiais e imateriais. A inteligência artificial é uma tecnologia imaterial. Por outro lado, é curioso porque a gente tem discutido, eu tenho visto muito nas minhas pesquisas, que a inteligência artificial, ela parece carregar, agora que ela explode, né? Uma carga muito pesada. Por que eu te digo isso? Porque a gente não via uma discussão quando se popularizou os carros, de ética e os carros, ou mesmo quando se expandiu a internet, lá nos anos 90, se discutia muito pornografia, essas coisas, mas você não tinha uma ênfase tão grande na questão do uso ético. E na inteligência artificial, agora que ela se baseia principalmente em dados, eu vejo um conjunto de empresas que desenvolvem ferramentas, frameworks, soluções, algoritmos de inteligência artificial, todas discutindo muito a questão da ética. Isso me leva à minha questão para você. Será que o que nós temos no futuro imediato da inteligência artificial é mais problemas do que soluções? O que você acha disso aí? Legal. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico super feliz, super honrado com o convite. Imagina. E essa é uma pergunta, assim, que é a pergunta do momento, né? É a pergunta do momento. Por quê? Acho que para responder, a gente pode fazer só uma viagem curta, mas histórica, né? Porque, assim, bom, a inteligência artificial surge lá também na década de 50, né? Vem muito em paralelo com a própria história da computação. E ela explode realmente a área de IA a partir de 2012, com as técnicas de Deep Learning. Só que, assim, a discussão era se era possível desenvolver técnicas que fizessem as classificações que a gente gostaria, né? Que pudesse aprender do jeito que a gente achava mais, assim, interessante, né? De um ponto de vista de eficiência e desempenho. E se preocupava só com isso, né? Assim como era com os carros. Não tinha tanta essa preocupação ética. E, assim, para mim, eu tenho muito claro, assim, que esse assunto da ética tem um ponto que é muito importante, assim, que eu acho que é seminal, que foi aquele artigo da ProPublica, que é o Machine Bias, né? Lembro. Que investigou, exato, né? Que investigou a questão do viés racial naquela ferramenta chamada Compass, que calculava a reincidência criminal. Então, eles acompanharam as pessoas durante anos e viram que o sistema errava muito, né, dos falsos positivos para negros e menos para os brancos, tal. E aí todo mundo falou, opa, pera, então quer dizer, a gente está desenvolvendo agora tecnologias que são capazes de, que a gente chama, né, de tecnologias cognitivas, de tomar decisão, e muitas vezes decisões sensíveis, né, tipo, vai em cana ou não vai em cana. Mas ninguém tinha a ideia de que, pô, será que meu modelo tem algum tipo de problema ético? Eu não sentia essa preocupação, entendeu? Porque assim, era um bando de engenheiros, cientistas que estava ali, assim, tentando achar o melhor. A gente olhava muito com o indicador, isso que é bem interessante. Eu falo isso porque é importante a comunidade técnica também fazer a meia-culpa, né? A gente olhava muito para os indicadores de performance do modelo. Então, assim, o meu modelo ele está acertando 96%. Puta modelo bom, então vamos colocar em produção. Eu colocava e dane-se, né? Agora, ninguém parava para pensar, pô, será que esses 4% que ele está errando
é contra um grupo específico social, por exemplo, religioso, ou social, ou étnico, né? Então não se tinha essa preocupação, porque, assim, não estava escancarado os problemas que isso poderia ter, né? Agora não. Então acho que a partir de 2016, a comunidade técnica começou a falar, opa, peraí, tem muito problema acontecendo, né? Vamos começar a olhar para toda essa questão ética. Por isso que hoje a gente ouve tanto, né? Então, surge até uma conferência que é uma sigla, né? Que é FAT, que é Fairness, Accountability and Transparency, né? E aí a ACM, que é a Associação, né, de Computação, tal, ela criou uma rede de conferências, inclusive a gente lá no NIC, né, do escritório do seu web, a gente organizou uma das conferências dentro da The Web Conference, que é o FATES, né, que aí a gente inclui ética e sociedade, justamente para discutir isso, mas é super recente, né, e isso vem muito por conta dessa questão da ProPublica, né, então, ao meu ver, assim, eu acho que hoje as tecnologias que a gente tem, ela vai ter os dois lados, né, ela vai ter lados muito positivos, né, então, por exemplo, o Google Tradutor, ele ajuda muito para quem não sabe nada de inglês e está lendo alguma coisa que é no idioma. Por outro lado, ele tem problemas também, tem problemas de vieses, né? Então, só que eu vejo também um movimento da comunidade técnica que nem estava sabendo que tinha esse problema, né? Por uma limitação do olhar mesmo da área, tendo agora essa preocupação, né? Então, por isso que a gente ouve tanto legal. ética. Né? Agora, deixa eu você relatando isso, você me chamou uma atenção de uma coisa que eu lembrei, que eu tive já umas discussões, o pessoal falava assim, não, mas o viés nunca é dado pelo algoritmo, pelo modelo, sempre vai ser da estrutura de dados. Você acha isso? Tá, eu vou até explicar isso. Tem até um artigo que eu escrevi sobre isso, porque já era um debate muito bom, né? E era muito interessante, assim, porque a gente ouvia muita gente falar, por exemplo, de discriminação algorítmica, né? Isso quando começou há uns 2 anos atrás. E aí você ia para algumas áreas mais técnicas da computação, a pessoa fala, não, mas o algoritmo não pode ser racista, preconceituoso e tal. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a gente estava usando a palavra algoritmo, né? Depois eu posso deixar o link aí para vocês do artigo. Legal. Que foi para o panorama setorial da internet, lá do CETIC, que é justamente isso, né? A gente está falando de algoritmo, mas a gente tem que entender do que a gente está falando, porque a gente está falando de algoritmo, mas é como assim, na inteligência artificial, vou tentar explicar rapidinho aqui, para a gente entender que existem 2 momentos. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados X aqui, né? Que pode ser, por exemplo, de transação de cartão de crédito, tanto faz. E aí eu posso pegar esse conjunto de dados e aplicar um algoritmo para aprender. Vamos supor que eu tenho um algoritmo de árvore de decisão, que é um algoritmo super simples, né? Eu pego esse algoritmo, que a única coisa que ele faz é o cálculo de entropia de informação, né? Então, é o cálculo de entropia. Ali ele está olhando só para a divisão dos dados, não tem nada, vamos dizer assim, que ele possa ser discriminatório. É algo ele está classificando, por outro lado. Exato, ele está classificando, exatamente. Só que a hora que eu pego os dados, né, e aplico nesse algoritmo, ele vai se reconfigurar. E a saída vai ser um modelo aprendido, que é o que a gente vai colocar em produção, que é a árvore mesmo criada, que também é um algoritmo, né? Aí sim, nesse modelo, nesse algoritmo, ele pode ter aprendido coisas que estavam enviesadas dentro daquele dado, né? Só que assim, sendo bem sincero, eu não acho que o algoritmo seja só nos dados, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa maior, e a gente está falando também, e é uma coisa que eu insisto, que é do desenho da própria aplicação, da própria inteligência artificial. Né? Então, tem um exemplo que eu sempre dou, e eu mostro isso em aulas, porque é bem didático, que eu pego o mesmo conjunto de dados, que é um conjunto de dados que é bem interessante, que é do Titanic. Né? Então, é fictício, mas tem lá, né? A classe que a pessoa estava viajando, a tarifa, o valor da tarifa, se estava viajando acompanhado ou não, se era primeira, segunda classe, e se sobreviveu ou morreu, né? Mas é um dataset que é muito usado na área acadêmica para fazer benchmark e tal. E eu pego o conjunto de dados e falo, vamos treinar um modelo agora usando, sei lá, 2 variáveis, que é a variável a classe que estava viajando e o valor da tarifa. Aí ele faz uma classificação e aí você vê que a classe, a feature, né, a variável mais importante acaba sendo a classe, né? E se a gente pensar no filme, né? A terceira classe ficava embaixo, fecharam os caras lá embaixo, né? Enfim. E aí eu pego o mesmo conjunto de dados, né? O mesmo algoritmo de treinamento, que é a árvore de decisão, só que agora eu mudo o desenho da aplicação. Eu falo, você vai pegar a tarifa, você vai pegar a classe, e agora você vai colocar a variável gênero, né?
E aí o que acontece? É um outro modelo. E aí o gênero ganha uma importância muito grande. Então vai muito também de, sim, o recorte está nos dados, mas as escolhas que a gente faz no desenho, ele pode também impulsionar uma discriminação ainda maior, né? Na, E aí... é, na verdade, Diogo, quando você fala desenho, você está falando das decisões que eu articulo para, Isso, inclusive, o que algoritmo eu vou utilizar. Nesse seu caso, você está falando do mesmo algoritmo, né? isso, exato. Mas eu poderia estar utilizando um outro algoritmo. Eu É, poderia estar dando pesos diferentes para determinadas variáveis. sim, Então, na verdade, você tem uma ação humana que não é, vou chamar assim, desprovida de decisões, independente se a tua decisão é ingênua ou não. Eu falo exato. ingênua para não Sim, falar sim. ideológica, E sim, porque aí sim. tem gente que grita, mas é porque pode ser ingênua. Você fala, isso aqui tem que ter um peso maior. E, na verdade, você dá um peso maior, sei lá, para a variável preço, Uhum. porque é justo, quem pagou mais, sei lá o que você pensa, aí de repente você vai gerar um efeito muito ruim no modelo de treinamento, não é isso? Exato, e as consequências na sociedade. Aí tem um artigo bem legal também que saiu na revista Science no fim de 2019, que Sim. ele mostra bastante isso. E é legal porque é um caso real, né? Era um sistema de alocação de atenção especial na área da saúde nos Estados Unidos. Era usado por alguns hospitais e tal. E basicamente assim, ele criava um ranking de pacientes com alguns tipos de doença crônica. E aí, se o paciente atingia um ranking específico, ele recebia um tratamento especial, né? Ali e tal, mais de perto, para tentar prevenir coisas, enfim. E aí o que aconteceu? Esses pesquisadores pegaram o sistema e viram que ele tinha uma baita discriminação racial, né? Então eles pegavam assim pacientes brancos e pacientes negros que tinham o mesmo ranking, certo, para receber o tratamento. O paciente negro geralmente estava muito mais doente do que o branco. Eles falaram, vamos entender agora aqui essa aplicação, né? E aí fizeram, acho que inclusive a tradução é dissecando a discriminação racial, alguma coisa assim, o nome do artigo, isso aqui é em inglês, né? E aí o que eles fizeram? Eles olharam e falaram, olha, eles usaram esse conjunto de dados aqui, e esse conjunto de dados já tem um problema de viés, porque os negros têm um acesso limitado no sistema de saúde e tal, só que a forma como eles construíram o modelo também teve esse impacto. Por quê? Eles construíram um modelo pensando assim, vamos otimizar o serviço de saúde. Então, basicamente, vamos pegar os pacientes, vamos fazer com que o sistema aprenda que os pacientes que gastam mais, que custam mais, né, tem que então receber vamos dizer assim, uma atenção especial para prevenir e tentar reduzir o custo. E o que acontece? Os negros, como têm um acesso limitado, né, menor, gastavam menos. Então, o sistema aprendeu que, na verdade, tinha que dar preferência para os brancos. Então, o que os pesquisadores argumentam é que esse modelo, essa escolha, né, essa decisão humana de projetar o sistema dessa forma, foi equivocada, né? Porque, ok, tinha viés no dados, mas se você quiser um sistema justo, ele deveria olhar só para a questão da qualidade de vida ali, da situação Sim. de saúde de cada um, né? Então é bom para o pessoal que não tem muita, assim, não acompanha muito a questão da inteligência artificial hoje, né? Ou está começando agora. O que você falou aqui é uma fala totalmente baseada em estatística. Uhum. Ou seja, quando o modelo errou, porque ele trabalhou com estatística e viu que os Uhum. brancos, no teu exemplo, Isso. eles tinham, na verdade, pagavam, sei lá, mais porque estavam sendo mais atendidos, ele não sabe disso, ele não tem Não. considerações para fora do modelo ou dos Uhum. dados apresentados, ou seja, ele não é tão inteligente assim, né? É só técnica de otimização, né? Quando a gente fala, né? É só técnica de otimização, né? Então, Entendi. Pô, mas interessante. Agora, Diogo, tirando o viés, que foi muito legal você recuperar essa questão do compás lá atrás, né? Que era prejudicava efetivamente, né? Dava penas muito superiores a negros de baixa periculosidade, e brancos de uhum, alta periculosidade recebiam penas menores. uhum, Isso foi possível de mostrar um viés
que detona as pessoas, né? Porque reduz direitos fundamentais. Mas tirando a questão do viés, você vê outros tipos de problemas que justificariam essa preocupação ética com a inteligência artificial? Ela O que você acha? tem algumas preocupações que eu acho bem interessantes, assim, né, de ser discutido. O viés é um deles, mas tem uma questão é, da própria é um outro termo, né, que a gente coloca da explicação, né? Então, por exemplo, às vezes o sistema tomando alguns tipos de decisão e sem que o humano, o usuário, entenda o porquê, ou, na verdade, a gente virando só vamos dizer assim, um item ali naquele cenário de decisão coadjuvante, né? Isso Sim. acontece, então é uma preocupação que a comunidade técnica também vem tentando buscar, né, formas de explicação e interpretação das decisões, que é um desafio que se tem, obviamente, né? Tem uma questão que se discute bastante sobre privacidade, né? Então, como a inteligência artificial ela vai consumir muitos dados, né? Como que vai Uhum. funcionar essa questão da privacidade? Então, acho que são os três principais tópicos hoje que se tem na inteligência artificial. Mas tem outras questões que a gente vem discutindo bastante também, Uhum. que é muito também da interação, né? Da interação humano-computador, né? Agora com a inteligência artificial. Então, por exemplo, as crianças criando uma espécie de uma intimidade artificial, né? Com sistemas de inteligência artificial. Então, tem várias pesquisas nessa linha também. Né? Então, é um Agora, momento por de exemplo, transformação. tem um- uma questão que, que tem a ver muito com. Aí não é. Você pode até falar que é viés, mas Uhum, que é a inteligência artificial, ela é, servindo demasiadamente à vigilância. uhum. Então, você vê uma discussão já pesada sobre até mesmo uma moratória sobre o reconhecimento de biometria facial. Uhum. Né? Então, você acha que isso tem alguma possibilidade de acontecer? Você ter paralisar determinadas áreas de aplicação, enquanto você pensa melhor e até mesmo aprimora essas tecnologias? Então, foi o que aconteceu um pouco com a IBM, né? A IBM, ano passado, ela suspendeu toda a pesquisa, desenvolvimento e produtos na área de reconhecimento facial, porque ela falou que isso poderia violar direitos humanos, tal. Então, eles pararam toda a pesquisa e enquanto se tenta, né, buscar algumas possíveis soluções. Eu acho que uma questão nesse ponto obviamente, essa questão do uso, não da tecnologia em si, Uhum. porque, e aí eu dou um exemplo, assim, né, a questão do reconhecimento facial. Se você vai usar, de repente, num cenário muito específico, na área da saúde, pode ser que você tenha uma aplicação interessante, né? Agora, como questão de segurança pública, é uma coisa que eu vejo totalmente como um risco mesmo, né? E aí eu digo isso porque foi curioso, porque em 2019 tinha uma conferência de inteligência artificial, mas é na área de linguagem, de processamento de linguagem natural, que Uhum. aconteceu em Hong Kong, né? E aí, tipo, foi bem quando estourou as manifestações. E aí, tipo, eu fui sair do hotel, não tinha como, assim, aquela coisa louca tal. E a galera, o medo era justamente a questão do reconhecimento facial, porque era muito nas ruas. Então eles subiam nos postes, quebravam. Eu fiz vários vídeos Andava de contando como guarda-chuva, os lembra? stories no Instagram, eles cobriam, eles iam com os lasers, assim, colocavam tal. E assim, era uma coisa de vigilância pesada, né? Então, nesse caso, é uma questão que a gente vê com muita preocupação, né? A comunidade técnica tem um olhar muito negativo em relação ao reconhecimento facial, né? Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa que você Uhum, tem participado dessas discussões lá fora também, uhum, e que está muito mais disseminada do que no Brasil, né? uhum, Então, é, e me chama muito a atenção, eu sei até, eu até entendo, mas eu queria ouvir a uhum, sua opinião. Aquilo que eles chamam de Human-Centric AI, ou uhum, a inteligência artificial centrada em humanos, uhum. você acha adequado esse tipo de nomeação para aquilo? Então, é um termo que vem, né? Acho que da área de design, que é Human Centered Design e É, tal.
É tentativa, assim, de usar técnicas, muitas vezes, né, técnicas de design para tentar fazer validações dos modelos, né? Então, É, assim, em alguns momentos eu acho interessante, né? Então, por exemplo, é um caso específico que é do Google Tradutor, né? sim. Então, assim, o Google Tradutor tem aquele caso clássico de fazer a tradução de doctor para médico e de nurse para enfermeira, né? Sim. E aí, assim, quando a gente olha para a questão técnica, a gente entende a explicação disso, né? Porque, assim, como que um modelo de linguagem, processamento de linguagem natural aprende? Processando o texto. Então, ele vai varrer, ele lê toda a Wikipedia, ele lê todo um corpus de livros, ele lê todo um corpus de conhecimento que tem em livros, tal, e também o que é gerado na web. Então, ele vai processando e vai aprendendo. Então, se a gente pegar a literatura, tem muito mais exemplos da palavra enfermeira do que enfermeiro. E aí entra naquela questão da estatística que a gente falou antes. Então, enfermeira vai ter um peso maior. Só que, assim, a gente não pode assumir que um tradutor faça a tradução automática, né? Se é nurse, é obrigatoriamente enfermeiro. Não, pode ser enfermeiro. Então, por meio de uma estratégia, né, de usar técnicas de design, a gente, por exemplo, consegue criar mudanças na interface. Então, hoje, por exemplo, empresas como o Google, ele dá as duas opções para você, e aí é o usuário que escolhe, né? Então, tem algumas coisas que são interessantes, né? Assim, dependendo da organização que está fazendo isso na área científica, tem alguns projetos que são interessantes, né? Mas é uma tentativa de tentar fazer alguma coisa, É né? que Mas, eu. Não, isso eu entendi, é, mas é que eu acho esses nomes são. uhum, As nomeações ainda são péssimas, porque aham, vou ser claro para você, a inteligência é, artificial é desenvolvida é, por humanos. aham, Eu não conheço inteligência artificial desenvolvida por animais que não aham, humanos, ou sim, por sim, minerais, ou por máquinas uhum, que, por moto próprio, resolveram coletar aham, dados. O meu roteadorzinho começou a coletar dados de repente. Pô, ele não, começou a não. coletar dados porque eu fiz um programa para ele coletar Aham, dados. Então, eu acho meio ficcional demais, uhum. atrapalha a nossa compreensão. Na verdade, eu estava mais criticando esses nomes, Os nomes, né? como se pudesse haver uma inteligência artificial que não fosse humana. É Uhum, claro, existe toda uma discussão que ela pode adquirir, vou chamar, talvez equivocadamente, de autonomia total. uhum, uhum, Acho difícil, porque ela é uhum, baseada em dados. Eu não sei se você acompanha um futuro próximo da inteligência artificial simbólica, que não é uhum. baseada em dados. Você acha que existem muitas pesquisas ainda, ou o deep learning, machine learning deu uma paralisada nisso, pelo que se Não, encontra? eu acho que hoje, assim, na verdade, a gente tem duas grandes vertentes, assim, que é até uma briga, né? Tem a galera do Deep Learning em si, que é essa questão baseada em dados, mas hoje já há um movimento falando, olha, com o Deep Learning, né, de basear em dados, a gente vai conseguir algumas coisas, né? Por exemplo, melhorar muito o processo de percepção das máquinas, né? Então, aprender a processar a imagem e tal, mas não tem uma compreensão do mundo. Não se consegue, Claro. né? Pelo menos, né? Eu sou dessa linha. Então, hoje o que se vem buscando é uma segunda linha, né, meio intermediária, que chama Neurosymbolic AI, que assim, uma parte da percepção fica com essa questão do deep learning, só que aí você vai ter toda uma questão estruturada, né, lógica, simbólica para esse tipo de processamento, né? Então, há uma pesquisa super fértil, começou, sei lá, uns 2, 3 anos nessa linha, né? E Então, tá eu sendo vejo. e você vê uma aposta grande dessas big techs, como fizeram para o machine learning. Eu acho que sim, nos próximos anos, sim. Inclusive, Aí a sim o IB, negócio vai pegar, hein? porque inclusive a IBM e o Watson, eles criaram um laboratório novo, recente, o ano passado, dentro do MIT, né? Sim. Pegaram uns caras super bons só para trabalhar com Neurosymbolic AI, né? Então, é uma galera pesada, assim. Então, eu acho que vai ter muito investimento nesse sentido, E né? aí, Diogo, ainda falando desse futuro imediato aqui, aí Uhum, pensando no Brasil aqui, né? uhum, Você pega o texto que está consolidado pelo governo aí como estratégia de uhum, inteligência artificial brasileira, né? uhum, Ou estratégia brasileira de inteligência uhum, artificial, na verdade, eles têm lá um item, né? Como de vários outros países
você vê as estratégias, tem lá capacitar e formar profissionais de inteligência artificial. Uhum. Agora, quem é da área de políticas públicas e que estuda tecnologia ou ciência, política tecnológica em geral, sabe que tem duas formas de vamos dizer assim, apropriar de tecnologias. Ou desenvolvendo ou aprendendo, ou usando, aprendendo usando ou aprendendo fazendo. Em geral, os países que comandam as tecnologias aprendem fazendo. E os outros aprendem usando. Você acha que nós estamos em algum lugar aqui no Brasil aprendendo fazendo? Porque eu vejo a pesquisa mesmo da FAPESP-IBM, me parece que é aprendendo usando. E aí? Então, esse é um ponto complicado, né? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa bastante assim, que tem uma ciência de base muito importante, Muito mas não é forte. só isso, né? A gente está falando também de uma questão de infraestrutura, e aí é infraestrutura mesmo computacional. Então, assim, dados, servidores, entendeu? Então, sei lá, tem aquele modelo de língua que foi lançado ano passado pela OpenAI, que consegue escrever. Só o treinamento dele custou 6 milhões de dólares. Só o treinamento dele, né? Sem contar as pessoas que desenvolveram só o uso da GPU, sabe? Sei, Então, a quantidade assim, de máquina que teve que usar deve ser alucinante. Então, é proibitivo, né? Então, quando a gente vai pensar aqui para o Brasil, né? Mas tem alguns movimentos interessantes. E aí eu acho que o Brasil, ele tem um diferencial que dá para se colocar em relação aos outros países, né? Então, assim, é difícil para o Brasil competir em robótica? Impossível, né? Muito difícil. É difícil para o Brasil competir na área de reconhecimento de imagem? É difícil, né? Na área de games é difícil, mas tem uma área que o Brasil ele pode se colocar estrategicamente. Quando eu digo Brasil, são as empresas, a pesquisa no Brasil. E é o movimento que eu estou vendo, que é a área de processamento de linguagem natural. Porque as empresas estão interessadas, né, no idioma português, porque você pega alguns mercados, né, vou até dar uma palestra para uma empresa, ela é sueca, na verdade, mas ela é global e muita gente usa no Brasil. Por exemplo, o português é o segundo idioma deles, assim, né, inglês, espanhol e depois o português. Eles falam, a gente não tem nada em português aqui, a gente precisa desenvolver. Então, nessa estratégia, a gente tem uma sacada de começar a desenvolver coisas de linguagem natural, de processamento de linguagem natural para o português, né? Porque é uma coisa que as Big Techs demandam isso, mas também não tem tanta pesquisa, né? Mas, Diogo, porque, de certa maneira, os modelos de você treinar para a língua portuguesa estão prontos, ou você pode adequá-los, mas o que eu chamo assim, os modelos de aprender a aprender com a língua portuguesa, não fomos nós que desenvolvemos. Não fomos nós. Não fomos nós. Então, a gente consegue treinar. Você diz assim, as arquiteturas, as redes neurais. É isso. Assim, Agora, isso acaba por exemplo, sendo muito centrado nos Estados Unidos, né? Por que você disse que é impraticável para a gente entrar na questão de visual, reconhecimento? Porque reconhecimento facial eu acho extremamente problemático também. Mas processamento de imagem. Processamento de imagem em geral, ou mesmo se usou outra expressão, que seria. Você disse que era impraticável, né? Que não era de linguagem, era robótica. Por que você acha impraticável? Não acho que seja impraticável, né? Eu acho que a diferença hoje está tão grande, gap assim, está tão grande que comparativamente a gente está muito abaixo e aí para dar esse salto é muito difícil. Tem outras áreas que a gente conseguiria se recolocar de uma forma mais fácil, né? Então pensando em áreas de aplicação, né? Por exemplo, a tendência é os institutos de pesquisa, são poucos, eu sei que financiam, né? Não vão financiar essas áreas, vão financiar mais outras. Ou será que eles nem têm essa estratégia? Será que tem uma visão sobre o que você deve priorizar? Porque tem áreas que você é muito longe, mas você fala, isso aqui eu preciso dominar, e você faz um plano. Exato. Da China, né? Eu faço o plano de 5 anos, e aí daqui 5 anos eu estou ali pareando. Né? Mas é o exemplo da Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Coreia do Sul, assim, tem
Tem um livro que é bem legal, que é aquele, né, da imitação à inovação. É um livro que foi escrito pelo ministro de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul. Eles mostram, né, na década de 60, eles falaram, a gente tem que focar em desenvolver tecnologia. Como? A gente não sabe nada. Vamos copiar, entendeu? Copiando, 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 copiando. Depois, em 80, 90, o governo começa a dar incentivos de pesquisa e hoje tem Samsung, enfim, né? Não, Hyundai, Samsung então... é percentual do PIB da Coreia, gigantesco. E assim, eles têm patentes, enfim, desenvolvendo tecnologia e tal. Então é isso, né? Falta um planejamento. Quando a gente olha pro Plano Nacional de Inteligência Artificial, né? O Sim. BIA lá, né? A estratégia, a gente vê que fica faltando coisa, né? Falta, assim, parece que foi uma coisa feita numa velocidade muito rápida para apresentar algo, mas sem realmente, assim, uma estratégia de que pontos que a gente poderia se destacar, né? Não é um plano, efetivamente, vamos combinar. É diferente de outros países aí que tem plano, tem meta, eu ponho tanto, não tem valor, não tem... E tem uma frase que eu vou ler, é muito curta para você, vou fazer um comentário e ver o que você acha. Você acha que isso eu tô exagerando? Tem uma passagem lá que diz assim: dados e conhecimento têm precedência sobre fatores de produção convencionais, mão de obra e capital. As barreiras industriais são quebradas com a crescente convergência de produtos, serviços e máquinas inteligentes. Então, isso é uma concepção dos caras que contrataram uma consultoria internacional, que eu não lembro qual é, fizeram uma audiência pública, uma coleta de participação, participação pública, isso. Pública, foi nenhuma crítica nisso, apesar de ter sido feito muito rápido, que aquilo precisa ter tempo, né? Precisa envolver todo mundo. Mas, enfim, fizeram. Mas, por exemplo, essa concepção que eu vejo em vários documentos de vários países do mundo, eu fiz um tratamento assim, é impressionante como tudo é igual e os países são tão diferentes. Você está até me falando de realidade nossa, completamente diferente da França, onde você estudou, completamente diferente, que a França já é diferente dos Estados Unidos, completamente diferente da China. Mas está escrito: dados e conhecimento têm precedência sobre fatores de produção convencionais, mão de obra e capital. Olha, eu acho que conhecimento ele é vital, ele passa a ser uma força produtiva direta, tal como a mão de obra e o capital, mas não mais sem capital. Você acabou de me dizer, cara, eu não tenho dinheiro para fazer um processamento que os caras lá do OpenAI fizeram. Não tem. Então, como é que um cara põe isso num plano que dirige? Entenda, tá errado. E outra coisa, barreiras industriais são quebradas. Eu nunca vi tantas barreiras industriais erguidas. É uma ilusão. E a convergência de produtos não nos beneficiará. E é muito louco isso, porque assim, a gente participa das conferências, né, por exemplo, acadêmica de IA, assim, e é muito predominante, é visível o domínio, né, das principais pesquisas, assim. Óbvio, você vai numa conferência, você vai ter, sei lá, 1000 papers. Bom, desses 1000 papers vai ter uma concentração muito grande americana e chinesa, né, assim, dominando lá 80% dos papers. Só que quando você olha, assim, você tem dentro das chinesas e americanas um mix, empresa e universidades. Academia. Só que quando você vai para aquele artigo foda, assim, que é a inovação, é de uma organização, entendeu? É de uma empresa que financiou aquilo, entendeu? É o Google Research, é o Facebook AI Research, é a Baidu, entendeu? É eles que estão guiando o desenvolvimento, entendeu? Porque eles vão nas universidades, pegam os melhores ou financiam um laboratório dentro da universidade e falam, vamos fazer isso. O que você precisa? Né? Fala o que você precisa. Você precisa de 100 milhões? Tem aqui 100 milhões, entendeu? É isso que está acontecendo. Olha só. Então, recentemente teve aquele AlphaFold, né? Que foi a grande descoberta da inteligência artificial que consegue descobrir, né?
o processo de dobragem das proteínas? Foi feito pela DeepMind, né? Que é uma empresa que o Google comprou e coloca dinheiro sem limite, entendeu? Então é meio fantasioso achar que vai fazer isso sem recursos no Brasil, entendeu? Ô, Diogo, você estava falando há pouco de linguagem natural, né? Que a gente podia postar em português, ou pelo menos construir as nossas bibliotecas, sei lá. Isso, é. A questão é o seguinte, a Microsoft em abril comprou aquela Nuance, que tem dizem, né? Eu nem conhecia esse. Tem um aplicativo de interpretação de sons e conversão para a linguagem natural, e tradução, que é impressionante. Quer dizer que estava. Então, ela vai pegar já a expertise que ela tinha de linguagem natural, que não era pequena, não era que nem a do Google, provavelmente, mas não era pequena, e vai pegar uns caras que eram especialistas nisso, comprou isso por 19 bilhões de dólares, olha só. E hoje deve estar pensando como expandir isso. E aí que eu falo, né? Supondo que você esteja correto com a questão da linguagem natural, a gente não devia entregar os nossos documentos em língua portuguesa para treinar algoritmos dessas empresas. Devíamos usar aqui para fortalecer a nossa capacidade. Eu acho isso, viu? Porque eu vejo a gente entregar dados do SISU para a Microsoft, dados dos funcionários federais para o Watson ler e responder a gente. O Tribunal de Justiça foi impedido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, entregar todos os dados, todos os processos e a relação interna do TJSP para a Microsoft Azure e para a inteligência artificial deles. Quer dizer, você acha que a gente não tem... Como que vai enfrentar isso? Tem alguma empresa, algum consórcio? O que você vê como futuro imediato? Tem que se ligar às multinacionais, transnacionais, às grandes plataformas, ou nós podemos ter um outro tipo de solução? Eu acho que, na verdade, sim. Quando a gente, vou pegar o exemplo do processamento de linguagem natural para ficar mais fácil, né? A gente tem, por exemplo, processamento de linguagem natural, que, vamos dizer assim, é a parte base, né? Então, isso, as Big Techs são boas. Então, por exemplo, o Google Tradutor, ele é bom, funciona muito bem em português e tal. Assim, eu tenho amigos que trabalham na área de design e eles recrutam, por exemplo, eles trabalham para empresas americanas, mas eles recrutam gente só para ficar ligando. Eles ligam para as pessoas dos 4 cantos do Brasil e fica conversando com as pessoas. Por quê? Está coletando os dados, as pessoas sabem, tal, eles optam por participar, recebem por isso, vai coletando os dados para treinar o modelo, né, dessas Big Techs. Mas aí, por exemplo, tem coisas específicas que as Big Techs não conseguem fazer. E aí eu vou dar um exemplo, né? Só para você entender, né? Então, beleza, quando coletar essas coisas em larga escala, elas conseguem fazer, mas tem coisas que elas não conseguem. Eu vou dar um exemplo. Agora eu estou liderando um projeto junto com o Laboratório de Neurociência do Mackenzie e tal, que é para reconhecimento de emoções em texto, né? E assim, não é só positividade, é um sentimento positivo e negativo, não. São 28 categorias de emoção. Então, isso daí levou um trabalho, porque a gente precisou coletar os dados, a gente coletou os dados, a gente passou por uma limpeza dos dados e aí a gente teve os anotadores, que são os especialistas do laboratório que vão lá anotar. Então, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, entendeu? Que são de que disciplina que você teve que juntar para fazer isso? Ali a gente tem pessoa de psicologia, neurociência e linguística. Né? Então, e aí a gente está criando um dataset nosso, a gente vai deixar aqui para a comunidade brasileira usar, tal, entendeu? Então é uma atividade específica, que aí para uma grande Big Tech com gente só nos Estados Unidos, acaba ficando mais difícil, né? Mas é isso, é uma concentração muito grande, né? Então, eu até li esses dias, um exemplo que eu dou, eu falo, olha, a Prefeitura de São Paulo teve que fazer um acordo com o Waze para ter acesso aos dados da cidade de São Paulo. Aí eu falei, tipo, é meio esquisito, mas é a realidade. Então, quer dizer, a prefeitura da maior cidade da América Latina teve que fazer acordo com uma empresa americana para ter acesso aos dados para entender o trânsito da própria cidade, entendeu? Você sabe que uma realidade. É uma empresa americana que é do grupo Alphabet, né? Foi comprada pelo grupo controlador do Google, né? Esse exemplo é ótimo.
Então você fala, caramba, o que está acontecendo? E aí eu tenho uma outra. Isso foi tipo numa final de semana, e num outro final de semana eu fui para uma conferência de IA. E aí, tipo, tava o pessoal gente, que comprou 99, esqueci. Os chineses lá, não são? Os chineses, a Didi. Didi. Isso, aí a Didi apresentando lá, chefe de pesquisa, o quanto que eles processam de dados, né? Porque eles têm operação na China que é gigantesca, no sul da Ásia e tal, e aí eles mostraram também do Brasil. E assim, é uma quantidade maior que do próprio Uber, né? Na quantidade total, assim, de dados que eles estavam processando. E aí ela mostrou o Brasil também lá sendo processado. Eu falei, aí a gente sendo processado ou na China ou nos Estados Unidos, né? Mas, Diogo, você acha que as pessoas, os nossos... É que nós estamos vivendo um momento político complicado para a minha pergunta, porque em situação normal, a minha pergunta faria sentido porque ela não tem a ver com o partido político em si, sabe? Mas, em geral, eu não sabia que a gente tinha gente tão ruim no Brasil. Eu fiquei surpreso. Mas, assim, situação fora esse momento político que a gente vive, você acha que esses gestores públicos, eles têm noção? Tudo bem, eles leem lá um paper dizendo dados são o petróleo do século XXI, que é bem complicado essa metáfora, mas no sentido que os dados têm alto valor, parece que eles já entenderam isso. Mas será que eles entenderam que se a gente não for capaz de tratar os nossos próprios dados, a gente não vai desenvolver nada por aqui? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho difícil ter esse entendimento, né? E de ter um plano mesmo, sabe? De estratégia, de desenvolvimento, quais são as áreas prioritárias, colocar grana mesmo, assim, né? A gente vê, esse projeto da FAPESP junto com a IBM é uma iniciativa legal, mas assim, é muito pequeno perto do que se quer fazer, né? E também tem algumas visões, assim, da própria estratégia de uma mentalidade antiga. Então, que foi um pouco do que foi feito, por exemplo, nesse exemplo da FAPESP. Vamos criar 6 centros de IA espalhados, sem conexão, entendeu? Não, e eu comento isso porque eu, assim, dei algumas sugestões. Falei, por que a gente não se inspira no... Tem um instituto que eu acho muito fera, que é o Alan Turing. O The Alan Turing Institute. Cara, que é maravilhoso, porque assim, é totalmente descentralizado. Tem uma sede lá, que é na biblioteca e tal, mas assim, você tem chamadas de projeto, e no mesmo projeto entra 2, 3 universidades, com gente boa, e aí dão a grana, sabe? Agora, tudo isolado, sem articulação, você perde força também, né? Isso que assim, o Brasil está patinando, né? E eu acho, pelo Diogo, pelo que você falou, e pelo que eu tenho visto também, eu acho que tinha que ser voltado a gente criar soluções, algumas básicas assim, outras que fossem com o próprio Estado, que eles são contra. Tipo assim, o judiciário está querendo trampar legal, eles têm problema com linguagem natural, muito problema, porque a FAPESP junta umas universidades com que empresa nacional quer entrar com o poder judiciário. O judiciário não tem dinheiro. Ele vai falar, tô nessa. Aí um consórcio de prefeituras para resolver problemas de, sei lá, que são importantes para o plano municipal, e aí aí você vai ver que tem uma massa de dados na mão do Estado, você vai ter consequências práticas e vai ter consequências teóricas. Sim, exato. E essa junção, né? Porque também tem algumas empresas nacionais que também têm dados, mas nem sabem o que fazer com os dados, e aí a universidade está precisando dos dados, então você tem toda essa parte dessa tríplice hélice aí totalmente disputada, né? Sem ninguém para juntar. E aí você tem esses centros de IA que vão continuar isolados, ao meu ver. São interessantes, vão continuar fazendo pesquisas pequenas, mas sem aquele impacto que poderia ser se tivesse uma coisa realmente articulada, pensando num caminho. Entendo, né? Interessante. Eu acho que estamos aí para o pessoal ouvir e chamar as pessoas que estão, como você aí, estão pesquisando, claro, dentro da nossa limitação aqui, né? Mas que
Na verdade, eu tenho mais uma questão, tem um mantra, né? Porque uma coisa que eu reparei, eu reparei nesses documentos de estratégias de inteligência artificial pelo mundo que eu coletei, não são muitas, mas são mais de 20. Aí o que acontece é o seguinte, nem todas chamam estratégia de inteligência artificial, mas são o mesmo papel. Cara, é impressionante. Todas falam assim, remover barreiras à inovação em inteligência artificial. Tá bom. E aí você que está com a mão na massa, me diga, você sabe, por exemplo, um exemplo de barreiras à inovação que eu tenho que remover? Então, se não for a grana, não, grana é diferente. Eu conhecimento, não sei, não consigo. É porque assim, olha, a gente fez até uma pesquisa, a gente compilou, né? A gente pegou as principais estratégias, os principais princípios e compilou, assim, né? Então, e é muita coisa que a gente vê assim que tá lá por tá, sabe? Não parece que tá, não explica nada, não fala nada, tá lá, beleza. Parece que é para inglês ver, assim. Não, é que para o inglês, Diogo, é o seguinte, tem várias legislações que eles tentaram no começo bater, no modo de ver, tá? Tá. Que são limitadoras do uso de dados indiscriminados, tal, e que eles não conseguiram remover. E aí, ao contrário, entrou em operação o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa. Os americanos tentaram arrebentar limites à coleta e extração de dados, e não pode. E outra coisa, são barreiras que os neoliberais querem destruir, desregulamentar tudo. É a linha... E aí... É polêmico, não é o nosso tema central, mas entrou no contrabando, dizendo que a inteligência artificial precisa remover as barreiras. Eu falei assim, no Brasil, eu preciso regulamentar a inteligência artificial e colocar dinheiro. Talvez regulamentar, conforme a gente estava conversando, você mesmo trouxe esse problema, é dizer, olha, por uns 5 anos eu não vou aceitar a polícia com reconhecimento facial, movido por inteligência de máquina. Enfim, é uma regulamentação do uso. E, agora, o que é o nosso problema é colocar recursos nas áreas para a gente desenvolver. E não tem recurso. Ao contrário, o dinheiro que está que o ministro da Ciência e Tecnologia usa para falar de inteligência artificial é o dinheiro dos domínios do Comitê Gestor da Internet, arrecadados, que estavam com a FAPESP. Quer dizer, vem cá, cadê o dinheiro para botar em algo que é estratégico? Então, eu vejo muita coisa que entra, a gente repete e não reflete, né? Eu só fiz essa pergunta porque eu queria entender qual que é qual a lei que impede que o Diogo faça uma pesquisa? Aí você vai falar, ele não pode pegar dados de qualquer jeito. Pô, mas aí não dá, né? Porque nós temos uma lei geral de proteção de dados. Sim. Se é isso que o pessoal está falando, assim, e até uma discussão, né? A comunidade técnica, pelo menos dos grupos que eu participo, pegam essas leis de proteção e tal e acham interessante, sabe? Porque ajuda a guiar o nosso trabalho, sabe? Claro. O que a gente pode e o que a gente não pode. Porque, assim, sem regulamentação, a gente fica muito livre e aí não sabe os limites também, né? Que a gente pode ter até uma implicação jurídica no nosso projeto, e de repente um juiz, né, te mete um processo aí que não tem... entendeu? É isso então, aí. E aí eu dou um exemplo. Esse projeto que a gente está fazendo de emoções, a gente precisou parar um momento e refazer ele, porque a gente estava coletando dados no caso do Twitter, né? A gente coletava muitos dados do Twitter. E a gente queria fazer um projeto que a gente está fazendo um esforço de anotar os dados e organizar, mas a gente quer que a comunidade brasileira o utilize, porque pode ter várias aplicações legais. Então a gente quer distribuir isso de forma aberta. Aí o Twitter mudou por conta da GDPR, teve que mudar alguma série. Então eu não posso disponibilizar o texto, eu tenho que disponibilizar os IDs e aí a pessoa tem que conectar na API do Twitter e puxar. Beleza, mudou o nosso projeto, mas a gente está dentro, tá certinho, então quem está de fora não vai puxar nada que não seja, então tá ok, assim.
não vejo isso como uma barreira, entendeu? Eu vejo isso como um processo e na verdade para proteger os usuários, né? E então, na verdade ele mudou lá, mas eu tenho dúvida se ele não podia te deixar, mesmo a LGPD, porque você como pesquisa científica e acadêmica, você não precisava que o Twitter mudasse. Isso foi uma coisa do Twitter. Isso foi uma coisa do Twitter. Não assim, foi a lei. Por questão interna. Não foi. Agora, vou te dar um exemplo, Diogo. Quando também o Facebook se deu conta do tamanho do problema da Cambridge Analytica, ele aproveitou para fechar as APIs e ficar com os dados, fazendo os experimentos dentro dele. Para eles. E ganhar mais grana em cima disso. É o que eu falo, assim, tem recentemente agora, no começo do ano, saiu um puta paper animal, assim, de um novo algoritmo de reconhecimento de imagem que foi publicado pelo Facebook AI. Aí você vai ler, assim, eles usaram, cara, foi da ordem, tipo, de 1 bilhão de imagens, todas no Instagram, entendeu? 1 bilhão? Para treinar o algoritmo. Para treinar o algoritmo, e até eles colocam que, tipo, eles só não usaram dos usuários da União Europeia por causa da GDPR que barrava, mas o resto do mundo usou, ou seja, usou o meu, usou de vocês aí. E a gente não pode usar, né? Aí você vai fazer um scrapping lá, você toma strike, os caras te tiram do ar, entendeu? Os caras te bloqueiam, claro. E é isso, né? Eles criam um ambiente, você está gerando os dados ali, eles estão aprendendo com tudo que você está fazendo, e não necessariamente eles entregam isso de volta. Né? Falta um fairness aí, falta um jogo justo, né? Diogo, né? Nós estamos chegando aqui a 50 minutos de conversa, puta, a gente teria muita coisa ainda para falar, mas a gente volta a falar em outro momento. Mas eu não poderia deixar de você falar o seguinte, cara, dá um recado aí para todo mundo que tenha poder de decisão, que poderia ajudar no desenvolvimento o que no futuro imediato, o que o Brasil precisa? Diga aí. Eu acho que é justamente isso, né? Pensar de uma forma bem estratégica e tática nesse momento, né? De fazer um planejamento, ok, pode ser um planejamento de 30 anos, mas com algumas atividades para esses próximos 5, né? Vamos destinar essa quantidade aqui de grana para bancar a pesquisa básica, outra para bancar a pesquisa aplicada, né? Porque uma alimenta a outra. Claro. Né? Tem um esforço, né, de uma sinergia maior entre esses centros de IA, né? Porque assim, acho que a convergência é o que vai fazer realmente a coisa andar no Brasil. Perfeito. Pô, legal, Diogo. Muito obrigado por você ter dado essas informações para a gente, essa conversa muito genial. E fique ligado com a gente que nós teremos o próximo Tecnopolítica. Bye, bye e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, dê um clique aí e ajude a divulgar o Tecnopolítica. Bye, bye.